Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir as questões de legislação municipal aplicadas na prova da Prefeitura de Gravataí pela Banca Legale no dia 15 de janeiro para cargos de nível superior. Dentre eles, auditor tributário, professor de anos finais em diversas áreas, dentre outros. Tem alguns cargos de nível superior que as questões eram diferentes. Então, neste vídeo, eu vou corrigir esta prova desses cargos que começam a questão 21, tratando dos direitos culturais do município. Bom, essa questão é uma questão bem simples. A banca simplesmente copiou o artigo 145. Ela colocou exatamente os incisos do artigo 145 que mostram os direitos culturais que são garantidos no município. Bastava, então, lembrar que está tudo certo de acordo com o texto da lei, conforme o artigo 145, todas corretas. A letra C é o gabarito aqui da questão 21. Questão 22. Os recursos do município destinados para o esporte e lazer. Nós vimos lá nas aulas sobre a lei orgânica que há uma reserva de, no mínimo, 0,5%, né, do orçamento anual nesses projetos destinados a esporte e lazer, conforme o artigo 150, a letra A é o gabarito, então, aqui nessa questão, o gabarito da banca está correto. A questão 23, ela pergunta sobre uma das competências privativas do prefeito. E lá na aula, no artigo 58, a gente viu uma lista de competências do prefeito, e eu mencionei para vocês que isso é bastante cobrado em provas da banca, e, de fato, né, foi cobrada a do artigo 58, inciso 13, que prevê que o prefeito deve prestar essas informações para entidades de classe que solicitarem no prazo de 45 dias, prazo esse que pode ser prorrogável a seu pedido. A banca perguntou desconsiderando qualquer prorrogação, então o prazo seriam somente os 45 dias que estão lá no artigo 58, inciso 13, a letra C, o gabarito aqui na questão 23, a Banca Legale adora perguntar prazos, como vocês podem perceber. Tinha uma questão lá no nosso simulado, a questão 24 do nosso simulado, não tratava desse inciso, mas tratava desse mesmo artigo. Eu perguntei sobre algumas das competências privativas do prefeito. Quem fez o simulado, eu destaquei para vocês, né, que era importante fazer a leitura de todas essas competências, como de fato uma delas caiu na prova. A questão 24 pergunta sobre a comissão representativa. A comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica funcionando mesmo durante o recesso. E lá, no artigo 40, inciso 1, prevê que a presidência dessa comissão representativa cabe ao próprio presidente da Câmara. Então, a letra A é o gabarito com base no artigo 40, inciso 1. Questão literal também não vejo como recorrer nessa questão. Questão 25, ela pergunta sobre as competências do município que estão no artigo 18, e lá no inciso 31, diz que, dentre as competências do município, além de feriados, o município pode instituir até 3 pontos, no máximo 3 pontos facultativos ao ano. Então, a letra B, o gabarito na questão 25, está correto o gabarito da banca com base no artigo 18, que traz essas competências do município. Sobre a lei orgânica foram essas questões bem literais, não vejo como recorrer em nenhuma delas. Questões sobre o regime jurídico dos servidores. A questão 26 pergunta como que fica a hora extra de quem prestar hora extra no dia do repouso. Normalmente a hora extra é remunerada com adicional de 50% sobre a hora. Mas quem não descansa e trabalha no seu dia de repouso, não compensando em outro dia de folga, recebe o valor da hora em dobro, ou seja, 100% da hora trabalhada. Cada hora trabalhada recebe o valor da hora, mais o adicional de 100%, quer dizer, vai receber o dobro do valor. É isso. 100% é a resposta, com base no artigo 99. A banca deu esse gabarito, está correto também. Não tem como recorrer nessa questão, porque a questão foi bem clara, que ela estava perguntando hora extra nesses dias de repouso e feriados. Questão 27. Por necessidade de serviço, a jornada laboral fixada para o servidor poderá ser ampliada.
Análises assertivas acerca da jornada extraordinária. Primeiro, a jornada extraordinária será remunerada com adicional por cada hora de trabalho, salvo exceções legais. A regra é essa, cada hora que eu trabalhar a mais, eu recebo com adicional, que em regra é de 50%, a não ser que seja ali no domingo ou feriado, como a gente viu, que pode ser 100%. A primeira está correta com base no artigo 58, parágrafo 1º. Segundo, salvo casos excepcionais, a jornada extraordinária não pode exceder de 1 hora. Isso aqui é pegadinha, porque o que diz lá no artigo 58, parágrafo 2º, é que não pode exceder 2 horas diárias. Então, em regra, eu posso fazer até 2 horas diárias, a não ser em casos excepcionais. Então, a segunda está errada. E terceiro, o servidor que faz jornada laboral pela compensação de horário não tem direito ao adicional, considerado o limite semanal máximo. Se eu faço compensação, trabalho 1 hora a mais hoje e amanhã saio 1 hora mais cedo, se eu compenso, se eu não ultrapasso o limite semanal, eu não vou receber hora extra. Eu faço essa compensação, esse banco de horas. Isso está no artigo 58, parágrafo 3º. Então, a 1 e a 3 estão corretas, a 2 errada. A letra D é o gabarito que foi indicado pela banca. Está correta essa questão também. Toda ela baseada nos parágrafos do artigo 58. Questão 28. A questão 28 perguntou sobre o auxílio transporte. E até quem não leu a lei pode ter acertado essa questão, porque o vale transporte, o auxílio transporte, segue a mesma regra também lá da CLT, que a gente tem ali que 6% vai ser descontado do vencimento do servidor. E o que exceder é que o município vai efetivamente despender, né? Então, a gente tem aqui esse percentual de 6% do vencimento, conforme o artigo 82, parágrafo 1º, a letra A é o gabarito na questão 28. Questão 29. Essa aqui, quem fez o nosso curso e o nosso simulado não pode ter errado, né? Porque era praticamente igual uma questão do nosso simulado. Pessoal, lá no artigo 146 está a prescrição do direito de requerer, que é o prazo que eu tenho para requerer. Passado esse prazo, eu não posso mais requerer. Quando o assunto que eu quero requerer envolve demissão, cassação ou créditos patrimoniais a receber em relação do trabalho, prescreve em 1 ano. Nos demais casos, prescreve em 180 dias. A questão trouxe no enunciado justamente essas situações aqui, que a gente colocou no quadrinho, que estão no artigo 146, inciso 1. Então, a resposta era 1 ano, a letra E é o gabarito. Quem fez o nosso curso, na apostila tinha esse quadrinho, inclusive, eu destaquei para vocês que tinha uma boa chance de ser perguntado. De fato, foi perguntado. E no simulado, pessoal, a questão 54 do simulado é quase igual a essa. Pergunta quando que prescreve o direito de requerer quanto a esses mesmos atos, e a resposta é o mesmo 1 ano, né? Só mudou a letra, né? Porque aqui na questão é a letra E, no meu simulado era diferente a letra, mas quem fez o simulado certamente lembrou e acertou essa questão. E a questão 30 trata dos direitos da gestante, que estão lá no artigo 113 do regime jurídico dos servidores. Diz ali no primeiro que mesmo com prescrição médica, a licença não pode ser antecipada. Isso está errado, porque o artigo 113, parágrafo 2º, prevê que por prescrição médica pode ser antecipada, pode começar antes da licença gestante. Então, a primeira está errada. Ocorrendo o nascimento prematuro, a licença tem início por ocasião do parto. Isso está certo, conforme o artigo 113, parágrafo 1º. Sim, porque se nasceu prematuro, não estava de licença ainda, começa ali a licença. Claro, não vai esperar o prazo da licença, né? Vai começar logo quando nasce. Então, a segunda correta. E a terceira, em caso de aborto não criminoso ou falecimento do filho por ocasião do parto, é concedida licença pelo mesmo período, ou seja, 120 dias. E isso está errado. Conforme o artigo 113, parágrafo 3º, nesses casos são 60 dias. Inclusive, na nossa apostila, tinha esse quadrinho para mostrar para vocês que essa situação, o prazo não era o mesmo da licença gestante. Então, aqui só a 2 correta, a letra E, o gabarito, que foi o gabarito da banca. Inclusive, para quem fez o nosso simulado, eu coloquei na questão 48 do nosso simulado, eu perguntei para vocês qual era o prazo nesse caso. E o prazo nesse caso, como a gente sabe, é de 60 dias,
não é o mesmo da licença gestante. A licença gestante é 120, nesses casos são 60 dias. Por isso, a 3 estava errada, ali ficou a letra E mesmo. Pessoal, era isso. Não vi nessa prova nenhuma questão passível de recurso. Espero que tenham se saído bem e contem conosco aqui do PGF Concursos para os próximos desafios que vocês venham a enfrentar.